Boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa O Cinema no Porto dava um filme. Nos últimos 25 anos, cerca de 30 salas de cinema fecharam as suas portas na cidade do Porto. Temos aqui em estúdio os nossos convidados. João Paulo Lopes, especialista de audiovisual em várias áreas, produção, realização. Boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Rodrigo Freixo, é jornalista. Muito obrigada. Rodrigo também, boa tarde. Os nossos convidados vão nos ajudar a perceber o que é que levou ao panorama que hoje em dia vemos e verificamos na nossa cidade. A nossa equipa de reportagem fez um apanhado dos acontecimentos mais marcantes na história do cinema do Porto. Vamos ver. O Porto é o berço do cinema português. Foi na Rua de Santa Catarina que Aurélio Paz dos Reis realizou a saída do pessoal operário da Fábrica Confiança em 1896. Uma década depois, os portuenses foram pela primeira vez ao cinema com a abertura do Salão iLife. Depois de mudar várias vezes de local, fixou-se na Praça da Batalha como novo Salão iLife. Em 1913, passa a chamar-se Cinema Batalha. Em 2000, fechou. Reabriu passados 6 anos como sala de concertos e outros espetáculos, mas voltou a encerrar em 2010. O Águia de Ouro, ao lado do Batalha, projetou de 1908 a 1989, ano em que fechou devido à falta de espectadores. Hoje é um hotel. O Cinema Trindade abriu em 1913, com mais de 1000 lugares. Em 1989, foi transformado numa sala de jogos com 2 auditórios, acabando por fechar em 2000. Desde aí, o Trindade voltou a funcionar apenas em 2008, durante o Indie Festival. O Estúdio Foco, com tecnologia de ponta para a época, fechou em 97 e está hoje votado ao abandono. O Cinema Lumière também está inativo desde 97. Agora, o antigo cinema dá lugar a um parque de estacionamento. As galerias Lumière sobrevivem com algumas lojas pouco frequentadas. À porta do Pedro 100, na Rua Júlio Diniz, um cartaz indica que o espaço está à venda. O Cineteatro Valformoso foi comprado e transformado num templo religioso. O Charlot, no Centro Comercial Brasília, fechou em 2000 e está para arrendar. O Carlos Alberto deixou de projetar em 2000. Reabriu 3 anos depois e é hoje gerido pelo Teatro Nacional de São João. O cinema do Shopping Cidade do Porto fechou em junho de 2010 por falta de meios para a modernização das salas. O Cinema Nuno Álvares foi inaugurado em 1949 e está desativado desde 2006. A Medeia Filmes, que explorava o espaço há 10 anos, abandonou o imóvel devido a prejuízos na faturação. Em 2009 foi reaberto sob a exploração da Malaika Cinemas, mas voltou a fechar em 2011. O Cinema Olímpia foi convertido numa sala de bingo nos anos 80 porque deixou de dar resultados. Mas em 2011 a sala de jogos também fechou as portas. Hoje serve de tela para os grafiters. Ao lado, o Passos Manuel resiste e continua de portas abertas, mas há muito que não exibe filmes de forma regular. O Teatro do Campo Alegre é o único que exibe cinema regularmente. Para António Costa, da Medeia Filmes, a mudança de hábitos do público portuense é uma das causas para o desaparecimento dos cinemas. A oferta, em termos de filmes, não é assim tão pequena. O espectador de cinema é que também está a mudar um bocado, porque a ida à sala deixou de ter a importância que se calhar tinha há 10 ou há 20 anos. Nessa altura, um filme de 3 horas não era impedimento para encher as salas. Nós estreávamos um filme como o Valabrão, do Manuel de Oliveira, que tinha 3 horas e meia e só poderia ter 3 sessões diárias, e começando às 2 da tarde, e aos sábados e domingos esgotavam as 3 sessões. Hoje em dia isso não acontece. Em 25 anos, o Porto perdeu cerca de 30 cinemas, reutilizados, à venda ou para arrendar, fechados, vandalizados. O cinema no Porto dava um filme. Rodrigo, o cinema no Porto dava um filme. Se desse, que género de filme seria? De dramático. Pois. Parece-me bastante dramático nos tempos que correm. O cinema no Porto é isto. Há 20 anos havia 30 salas a funcionar e hoje em dia não há quase nada, não é? Temos Campo Alegre e pouco mais. E as salas de Dolce Vita, se quisermos ler. Mudou muito.
Era o que nós estávamos a dizer há bocado, quer dizer, antes havia realmente um circuito variado, a própria oferta também era variada, não era tão centrada no cinema americano como hoje em dia. E havia realmente essa... Era um hábito regular das pessoas irem ao cinema, e hoje em dia não se passa isso, porque a partir da segunda metade dos anos 80 houve uma série de mudanças, inclusivamente técnicas. Primeiro com as cassetes de VHS, que entretanto evoluíram imenso, não é? Hoje em dia temos os Blu-ray, claro. E o DVD e a net, e tornou-se tudo muito mais fácil, não é? Claro. Ainda esta noite estive a ver um filme em DVD que estreou há 1 ano ou 2, que isto tudo antes era impossível, não é? Claro. João Paulo, pegando aqui na frase, falar de cinema é recordar a cidade perdida. Para si, se calhar tem um significado especial esta frase e tudo o que acarreta. Tem um significado para todas as pessoas, todos os portuenses que puderam frequentar as salas quando elas estavam efetivamente abertas e conheceram por dentro aquilo que elas podiam dar, e eu fui feliz, digamos, entre aspas, por exemplo... no dia 20 de junho em Lisboa vai abrir a nova sala da Luz ao Mundo IMAX com o Jurassic Park. Eu tive a oportunidade de ver o Jurassic Park aqui no Porto em agosto, cerca de mês e meio antes de ele estrear mundialmente. Uhum. Isso na altura foi possível, hoje em dia está fora de questão. Aliás, nem o filme é reposto no Porto, tampouco. Apesar de ser refeito para 3D, etc., está completamente arredado das nossas expectativas. Isso significa que o Porto, neste momento, é considerado província. Ou seja, o Porto deixou de ter peso, seja comercial, seja cultural, etc. etc. E isso repercute-se no nosso dia-a-dia, o que significa que nós somos uns alienados, porque, efetivamente, queremos ver cinema, podemos fazer a nossa programação. Hoje em dia existe essa facilidade através da televisão, ou recorrendo a vídeos on demand, etc. Mas isso é uma falsa solução. Não é ir ao cinema? Pois não. Se as pessoas querem ver cinema, efetivamente têm que ir ao cinema. Podem ter o seu cinema em casa, mas há um fenómeno que é intransponível, que é o cinema é uma experiência comunitária. O cinema só faz sentido se eu estiver acompanhado e puder desfrutar do filme, digamos, em sintonia com as pessoas que eu não desconheço e estão possivelmente ao meu lado. Eu dou um exemplo. Eu sou uma pessoa que sou bastante extrovertido e, portanto, não peço licença para me rir numa sala, não é? Claro. No entanto, há muita gente que tem dificuldades em expressar-se. E mesmo estando numa sala escura, e somos todos praticamente anónimos, há pessoas que têm dificuldades em rir. E então há uma decalagem que eu rimo, se ponhamos muito adiantado, porque estou a ver a cena antes que dos outros, se calhar, e há pessoas que se riem passados 5 ou 10 segundos, parece que são atrasados por natureza. A piada disto, efetivamente, é que isto só é possível porque alguém tem que liderar a massa. Claro. E o filme pode ser cómico, mas se ninguém se rir, claro, os outros pensam, será que eu vou me rir sozinho? Estou aqui a fazer figura de parvo. Não é? E, portanto, porquê? Porque a experiência comunitária não dá para meter numa cassete e levar para a nossa televisão, embora hoje em dia, de facto, há uma ilusão que é possível em casa vermos e fazermos tudo. Isso, infelizmente, não é verdade, e o cinema, como o teatro, como o futebol, etc., é uma experiência em grupo. Mas terá sido também, então, uma mudança de mentalidades, de cultura, de hábitos, que matou um bocadinho a ida ao cinema? Não, se as pessoas não têm opção, as pessoas fazem a sua opção. Claro. Isto é, a opção passa a ser doméstica, passa a ser individual. E eu não vejo problemas em aceder à cultura nas grandes capitais europeias. Porquê? As pessoas, se eu quiser hoje ver um filme, vou ver um filme. Se quiser ver uma peça de teatro, vou ver uma peça de teatro. Se quiser ver um espetáculo ao vivo, vou ver, porque existe. A partir do momento que não existe essa oferta,
os hábitos de consumo, obviamente, desviam-se, não é? Claro. Não quer dizer que as pessoas tenham deixado de gostar de ver cinema. Essa oferta é que deixou de existir. E foi, infelizmente, o que se passou aqui no Porto. Claro. Essa oferta deslocou-se de uma forma limitada e estrategicamente para os multiplexes e deixou de haver o que ainda existe, felizmente, nas grandes capitais europeias, que é salas clássicas, que são, inclusivamente, digamos, a menina dos olhos dessas distribuidoras e desses exibidores, e onde, efetivamente, até são feitas as antestreias mundiais. Porque são salas de luxo, são salas, digamos, têm história, têm tradição, têm qualidade e, portanto, atraem facilmente essas grandes estreias, esses grandes filmes e audiências selecionadas, efetivamente. Rodrigo, dentro do panorama cultural da cidade do Porto, a movimentação das pessoas para a periferia também contribuiu para que se viva menos a cidade, para que não haja público nas salas e que isso tenha sido uma bola de neve e tenha levado ao encerramento das salas? Sim, neste momento está a haver um regresso das pessoas ao centro da cidade. Mas nos anos 90, 80, 90? Nos anos 90 houve muito essa deslocação para os subúrbios, não é? Isso talvez tenha estado um bocado implícito àquela mudança radical dos cinemas todos para os shoppings, não é? Que também normalmente já não estão no centro da cidade. Claro. Eu, por exemplo, tenho um problema pessoal porque não conduzo e quando havia cinemas na cidade ia assiduamente ao cinema e depois deixei de ir porque tenho que combinar idas ao cinema com amigos, que me deem boleia, etc. É tudo muito mais complicado nesse sentido. Não sei se há muitos casos como o meu, calculo que não, mas são coisas que eventualmente podem pesar. Mas mesmo com a vinda das pessoas, o regresso das pessoas à cidade, acaba por ser um bocadinho maçador ter de sair da cidade, entrar no carro para poder ir ver um filme. Claro. Não havendo oferta na cidade. O preço dos bilhetes, se calhar também... Neste momento um bilhete de cinema normal, sem desconto, sem nada, custa 6,20 €. Sim. É puxado. É. Nos tempos, e está a haver uma quebra, e está a haver uma quebra mesmo nos centros comerciais. Sim. Ainda há tempos fui a uma sessão de sábado à noite com um filme acabado de estrear e pensei que ia chegar lá e estava esgotado e estavam 20 pessoas numa sala enorme. Portanto, mesmo no shopping está a haver uma crise neste momento. Não, Paulo, a crise em geral é transversal a todo o país. Por isso mesmo é que também fecharam cerca de 50 salas da Socorama Castelo Lopes. Isso derivou exatamente da estatística que eu li. Eles, em 2012, tinham perdido, salvo erro, 300 e tal mil bilhetes, espectadores possíveis, e, portanto, entraram em quebra financeira. Não se justifica ter uma sala aberta, sem pessoas, sem público. Pois é complicado gerir. O problema aqui no Porto, em termos estatísticos, resulta do seguinte. Entre 1981 e 2001, o Porto perdeu sensivelmente 1/3 da sua população. E ao perder essa população, obviamente perdeu para as periferias. No caso do cinema, ao perder população, perdeu automaticamente audiências. E ao fecharem os cinemas, o Porto começou a fechar, entre aspas, às 19 horas. O que significa que a vida noturna no Porto mudou radicalmente. Porque a existência dos cinemas alimenta todo um conjunto de coisas à volta, seja restaurantes, seja bares, etc. Digamos que o cinema faz parte, digamos, de um leque de ocupações à noite. E, portanto, deixando de haver cinemas, deixa de haver justificação para as pessoas continuarem à noite. Depois acontece outra coisa, se as pessoas vão viver para a periferia, têm que se deslocar de automóvel, porque provavelmente transportes públicos também não abundam, etc. E, portanto, está refém de horários de transportes. E isso não é confortável, sairmos do emprego e voltarmos a seguir para passar uma noite, digamos, a ver um filme no Porto. Portanto, é mais prático ficarmos nos arredores. Seja e houve esse acompanhamento, não é? Há shoppings na Maia, em Gaia... Os shoppings foram atrás e os cinemas também. Mas provavelmente será um problema geracional também. O dramático desta questão é que
a partir do momento que o Porto perde lotação, população neste caso, também perde, digamos, poder de fixar novas pessoas, embora possivelmente algumas estejam a voltar. Eu próprio vivi aqui no Porto em finais dos anos 90, durante alguns anos, e era muito confortável viver aqui no Porto, efetivamente. Mas, é assim, eu praticamente vinha dormir ao Porto, não é? E isso hoje em dia pode-se fazer em sítios que são mais baratos hoje em dia. E isso foi uma tendência crescente, e o Porto desertificou-se não só de cinemas, como se desertificou de bancos, de atividades industriais, etc. Porque houve uma cultura... João Paulo, peço-lhe só um minuto, desculpe. Vamos só perceber quais são as razões que levam as pessoas a escolher cinema de rua ou cinema de shopping na nossa cidade. Talvez os shoppings são mais práticos. Porque normalmente jantamos cá, fazemos compras e vamos, de seguida vamos ao cinema. Estes de rua. E porquê? Porque não gosto particularmente de shoppings. Para ser franco, eu prefiro os cinemas aqui dos centros comerciais. Porque acho que têm uma qualidade superior em termos de... Enfim, são digital já, acho que têm boa qualidade, são muito cómodos, coisa que não acontece nos tradicionais. Têm horários também muito interessantes, que se pode vir, portanto também essa facilidade. Depois podemos fazer uma série de compras nos centros comerciais, aproveitar e vir ao cinema, não é? Mas acho que é fundamentalmente por aí. Depois também o acesso ao estacionamento, por exemplo, que às vezes é muito complicado em cinemas do Porto estar a estacionar, etc. Ainda se tem que pagar por cima, não é? Como se o cinema já fosse barato. E aqui está tudo garantido. Não gosto de shoppings, prefiro vir a uma coisa um bocado mais intimista. Prefiro estes, mas normalmente estes às vezes não têm a grande oferta. Eu acho que estes do shopping estão a acompanhar a evolução. Como vemos, parece haver público dividido. Há quem goste de ir ao shopping, há quem prefira o cinema de rua. Há público, hoje em dia ainda há público para o cinema. Felizmente sim. O problema não é ver falta de público. Às vezes o que faz falta são bons filmes. Porque o que motiva efetivamente as pessoas a ir ao cinema é ver um filme ainda hoje. Não é apenas ver umas imagens e ser meramente entretido. É evidente que não, deve haver bastante gente ainda assim que vai ao cinema como quem podia ir ver outra coisa qualquer, claro. Não é? De qualquer modo, eu acho que as pessoas que estão mais criteriosas escolhem bem aquilo que querem ver e informam-se antes de decidir ir ao cinema. Em comparação com Lisboa, existem diferenças nos hábitos. Em Lisboa ainda existem alguns cinemas de rua. A população é diferente, os hábitos são diferentes. A população é maior. A população é maior com tudo o que isso implica. Quer dizer que há também a nível de público uma quantidade de interessados maior. Exato, um espectro maior de espectadores. Sei lá, a Cinemateca, não sei quais são os índices de público neste momento, mas é uma estrutura que ao longo dos anos tem criado uma série de públicos, desde estudantes de cinema até cinéfilos que vivem aquilo quase todos os dias de uma forma intensa. E nota-se, sobretudo pela quantidade vaga recente de festivais que têm vindo a surgir em Lisboa, um grande interesse, mas também há uma quantidade enorme de pessoas e não é? População estrangeira a viver em Portugal. Há uma série de coisas, de fatores que pesam, que no Porto infelizmente não são tão fortes nem tão determinantes. Não é? João Paulo, iniciativas como o Fantasporto, qual é o balanço? Só aqui um bocadinho, não deixa que assim, se existe alguma crise, é de facto política apenas. E nesse aspecto o Porto tem sido prejudicado por ter fracos políticos. A cidade tem sido marginalizada em termos de oferta cultural e comparando com Lisboa, eu dou um exemplo muito objetivo. Quando fechou, no ano 2000, o Cinema Batalha aqui no Porto, 2 meses antes tinha fechado o Cinema São Jorge. O Cinema São Jorge foi classicamente uma mega sala, depois foi dividido em 3 e hoje em dia são 3 salas. Tem um cinema principal e tem 2 salas para espetáculos alternativos em baixo. Pois bem, viu-se a peripécia que aconteceu aqui durante uma década no Porto, em que o Cinema Batalha foi entregue a comércio vivo
que era uma associação de conveniência, digamos assim, entre a Câmara de Porto e a Associação de Comerciantes, que tentou reabilitar o Batalha. Na minha opinião, foi tudo fictício. Claro. Abriu em 2006, não com cinema, mas com fado, o que num cinema é um bocado estranho, ao menos que fosse um filme do Saura, não era? E jamais praticamente exibiu lá uma película que fosse, exceto na Sala Batalha, perdão, na Sala Bé. E mesmo assim aguentou lá o Cineclube com sessões quinzenais durante 8, 9 meses, e mesmo assim o Cineclube não se aguentou lá. Porquê? Porque a gestão era contraproducente. E a prova foi que 10 anos depois, e depois da Câmara ter gasto uns balúrdios malucos com aquela sala, a sala está outra vez encerrada. Em contrapartida, Lisboa, a Câmara de Lisboa exerceu a opção de compra do Cinema São Jorge ao fim de poucos meses. Ao contrário do Porto, que alugou a sala, a Câmara de Lisboa comprou a sala, São Jorge. Hoje em dia existem lá cerca de 9 festivais anuais de cinema. Aqui no Porto, uma das promessas era que o Cinema Batalha seria para o Fantasporto. Portanto, em vez de acontecer no Rivoli, provavelmente aconteceria também, se calhar, Rivoli e Batalha. Isso jamais aconteceu. E a prova é que o Cinema Batalha está fechado, o São Jorge está aberto e recebe lá as semanas do cinema italiano, do cinema espanhol, do cinema francês, etc. Quer dizer, tem múltipla programação permanente. Inclusivamente a Câmara de Lisboa deu uma casa para que estas entidades e associações estivessem, digamos, sob o mesmo teto e pudessem comunicar entre elas de uma forma muito mais ativa e permanente. E aqui no Porto, o que é que se vê? Um deserto cultural. Claro. Portanto, é uma atitude completamente diferente. Na minha opinião, os verdadeiros culpados, neste caso, é de facto a ausência de política cultural ativa da parte da Câmara, que faz uns eventos assim que praticamente ninguém apanha e são tão esporádicos que nem dá para fazer, digamos, referência e dar continuidade. E depois, por outro lado, efetivamente, aqui no Porto aconteceu um pormenor muito engraçado, que foi o seguinte: é que entre os anos 80 e 90 fecharam estas dezenas de salas, porque elas eram sobretudo todas, ou 70%, exploradas pela Luz ao Mundo. Quando a Luz ao Mundo se comprometeu com a Warner Theatres, e portanto fez a Warner Luz ao Mundo, aí é que começou efetivamente a abrir os shoppings. Claro. E portanto eles tiveram que fazer uma opção estratégica, que foi: vamos manter estas salas, vamos abrir umas novas, as novas vão tirar força a estas salas velhas. Estas salas velhas, para serem, digamos, reabilitadas, significa investimentos malucos. Então vamos abandonar e vamos fazer salas completamente novas. Foi esse fenómeno dramático que aconteceu no Porto, que foi quase exclusivo do Porto. Não há razões para... Rodrigo, mais algum motivo? Terá sido só isto? Será que as pessoas precisam de outros tipos de cinema, de uma remodelação do cinema como o conhecemos hoje em dia? Será que se abrisse uma sala à semelhança daquelas que as pessoas gostam nos shoppings, mas na rua, com pipocas, com um bar, com uma série de infraestruturas, seria melhor? As pessoas gostariam, adeririam? Confesso que sou um bocadinho cético em relação a isso. Acho que houve alterações técnicas que ainda provocam alguma curiosidade, por exemplo, a projeção 3D, porque me parecer que nos tempos que correm é uma das coisas que ainda leva as pessoas ao cinema, porque é uma experiência sensorial nova. Que não podem ter em casa. Exato. Em relação ao cinema como nós o conhecemos, acho que é difícil. Conheço pessoas que já não vão ao cinema porque podem baixar o filme da net, por exemplo. Eu sei que isto, em termos éticos, é pior, mas acontece muito. Acontece por várias razões: conforto, economia, tudo isso. Portanto, eu não sei neste momento qual é realmente o futuro do cinema em sala. Será preciso mudar as pessoas? Será preciso mudar a oferta? Qual é a primeira coisa que se deveria apostar?
Na mudança de mentalidades ou na oferta? Não sei, sinceramente não sei. Por exemplo, no mercado de DVD há muita variedade de filmes. Se edita tanto filme, mesmo clássicos e tudo, é porque vai havendo público para isso. Claro. Mas na volta as pessoas preferem pagar, os DVDs estão cada vez mais baratos, não é? Preferem pagar às vezes 5 euros e ficar com o filme e vê-lo às vezes que quiserem, do que gastar esse dinheiro e ir uma vez ao cinema, não é? Claro. Está tudo, e mesmo as próprias condições de visionamento em casa também estão muito melhores. Sim, cada vez melhores. Com os LCDs e com essas coisas todas. Claro. João Paulo, o Cinema Batalha faz hoje 66 anos. Sabemos que teve um projeto para reabilitar, mas um projeto a longo prazo, um projeto sólido. Sim, o meu projeto era um projeto fundamentalmente autossustentável. Porque eu sei que, digamos, manter uma sala daquelas não fica barato. Portanto, temos que apresentar um projeto multifacetado que permita que as pessoas, digamos, afluam, porque, digamos, se envolvem e digamos, concordam com aquela programação. Daí, na minha opinião, que o papel destas salas do Porto tenha que ser um papel, de facto, muito alternativo. Quer dizer, não pode as salas do Porto deixarem de ter, digamos, de cativar o espectador porque, de facto, não têm estacionamento ou têm dificuldades e perante uma oferta igual, as pessoas, obviamente, optam por aquela que lhes é mais confortável, pode ser um shopping, por exemplo, não é? No entanto, um cinema no Porto, e veja-se o caso feliz do Coliseu, não é por falta de estacionamento que o Coliseu não tem espetáculos cheios, não é verdade? Porquê? Porque tem uma oferta genuína, certo? No caso do cinema também tem que ser alguma coisa, tem que ser cinema efetivamente, mas tem que ser um cinema fora do cinema mainstream convencional que está a passar em simultâneo nos shoppings. Tem que ser um cinema diferente, um cinema que vá de encontro a outro tipo de espectadores. Pode ser cinema, sei lá, europeu, pode ser cinema que é precisamente um género que entra pouco no shopping, pode ser um cinema do mundo, pode ser um cinema até de grande espetáculo, aproveitando alguns ecrãs clássicos grandes, como o caso do Batalha. Isso pode ter muitas ocupações. O que é preciso é que isso exista, claro, para as pessoas poderem efetivamente escolher, o que neste momento não têm escolha. E essas salas têm futuro desde que sejam programadas com pessoas especialistas, claro, pessoas competentes e que sejam minimamente apoiadas no arranque. Claro. Porque assim, esta solução de cinema não é comercialmente viável para um investidor normal, não é? Mas eu penso que aqui, seja o Ministério da Cultura, seja a Câmara, deve ter um papel a desempenhar e não podem se abster dessas funções. Claro. Porque... João Paulo, peço imensa desculpa, estamos mesmo no fim. Muito obrigada por terem estado aqui connosco. Esperamos melhores dias para o cinema do Porto. Muito obrigada a si que esteve desse lado. Esperemos que este filme tenha um final feliz. Até uma próxima. Obrigada, boa tarde. Não, mas isso estamos numa fase crítica. Eu tenho aqui uma estatística sobre as frequências em Portugal dos cinemas e há altos e baixos, é perfeitamente típico. Nós apanhamos aqui um pico maluco de 40 milhões de espectadores nos anos 76, após 25 de abril.